Olá, um prazer estar aqui com vocês nesse plantão de dúvidas sobre o novo CPC, uma iniciativa muito oportuna, muito importante da Escola Superior da Advocacia aqui da UAB de São Paulo. Meu nome é Cássio Scarpinella Bueno, professor aqui da ESA, desde a primeira turma, graças a Deus, professor da PUC de São Paulo e aqui o seu responsável, por algumas das dúvidas que o pessoal me mandou, que eu pude estudar, verificar e de alguma forma então tentar contribuir com você, minha querida advogada, você, meu querido advogado, nesses primeiros momentos de vigência do novo Código de Processo Civil, Enfim, é um código muito novo, é um código que traz muitas questões práticas importantes, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, como mostram essas centenas de perguntas que vêm chegando aqui à ESA da UAB São Paulo. Aliás, minha querida advogada, meu querido advogado, fique absolutamente à vontade para mandar mais questões, não deixem de mandar mais questões, o e-mail dessas questões aparece para vocês aí no vídeo, fiquem à vontade, mandem questões mais difíceis, menos difíceis, qualquer dúvida, porque eu acho que é importante nesse início de vigência do Código de Processo Civil, até mesmo, permito-me dizer, troca de experiências, Porque os advogados são diferentes, as advogadas diferentes, os juízes são diferentes, as juízas são diferentes, as estruturas dos nossos fóruns ao longo do nosso estado, mesmo na capital, onde há vários fóruns, o central, o regional, são diferentes e certamente essa troca é muito importante para que possamos compreender mais adequadamente o novo Código de Processo Civil e com isso atuarmos mais eficazmente. Sempre preocupados, óbvio, essa é a nossa missão, com a tutela adequada do direito do nosso cliente, do jurisdicionado e, portanto, das partes. Eu trago, nesse primeiro momento, algumas dúvidas que chegaram que, de alguma forma, querem compatibilizar o prazo para contestação, a audiência de conciliação e mediação, e coisas do tipo. E antes de eu ler essas questões e procurar oferecer uma resposta, eu tomo a liberdade de fazer algumas observações. Para que essas observações, permito dizer que são genéricas, mas que talvez procurem contextualizar e, portanto, nos ajudar a compreender um pouco mais adequadamente até essas questões, o dia a dia do foro e tudo mais. Então, vejam, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que entrou em vigor agora ou no dia 16, ou no dia 17, ou no dia 18 de março de 2016. Eu digo isso porque há, na verdade, uma dúvida que não foi sanada com o posicionamento deste ou daquele tribunal. A dúvida é séria na doutrina e ela vai nos perseguir enquanto o código estiver em vigor. Eu, particularmente, continuo dizendo, com o devido respeito do entendimento contrário, que o código entrou em vigor no dia 17, embora a maioria da doutrina, o próprio Superior Tribunal de Justiça em sessão administrativa, o próprio CNJ em sessão administrativa acabaram deliberando que entrou em vigor no dia 18. Mas agora ele está em vigor a partir do dia 18 de março, com certeza, em abril, em maio, em junho, etc., de 2016, o código está em vigor. Uma das propostas importantes do novo Código de Processo Civil de 2015 foi modificar substancialmente e modificar estruturalmente o procedimento comum. Não há mais, em primeiro lugar, a dicotomia que nós conhecíamos do Código de 73 entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Não há mais essa dicotomia e apenas há o procedimento comum. Sem ser o procedimento comum, dentro do Código, nós temos os procedimentos especiais, consignatória, possessória, monitória, embargo de terceiro, inventário, interdição, etc. e tal. E fora do Código de Processo Civil, nós temos também variadíssimos procedimentos especiais, portanto, diferentes daquele padrão, daquele procedimento comum, inclusive, mas não só, os juizados especiais, sejam os cíveis, sejam os da Fazenda Pública Estadual e Municipal, sejam os da Fazenda Pública Federal, que não nos interessa aqui, porque o nosso foco é o novo CPC. Essas perguntas querem ver respondidas questões derivadas desse novo procedimento comum. Pois bem, o que tem esse procedimento comum que o distingue bastante do nosso antigo e velho conhecido procedimento comum ordinário e até mesmo do nosso procedimento comum sumário do Código de 73. A diferença reside no seguinte: o juiz,
ao receber a petição inicial, ele admitindo a petição inicial, isso é importante, desde que ele admita a petição inicial, e para tanto ele pode até determinar a emenda da petição inicial, artigo 321 do Código de 2015, e aqui um detalhe, até se me permite, é importante, o juiz, ao determinar a emenda da petição inicial, ele diz o que está equivocado, o que na visão dele ou dela, juiz ou juíza, está equivocado para determinar que a emenda seja feita para aquele vício que o juiz ou a juíza vê. Mas, enfim, mesmo que superado este, eu gosto de chamar nos meus livros o juízo neutro de admissibilidade, passando para o juízo positivo de admissibilidade, a regra é que o juiz marcará uma audiência de conciliação e mediação, né? Uma conciliação ou mediação. E o réu, então, será citado para esta audiência de conciliação ou mediação, né? Esta é a regra do procedimento comum. A pergunta é, há chance da audiência não ser designada? Resposta, sim, há chance. Desde que o direito envolvido, o direito descrito na petição inicial, não aceite autocomposição. Aqui é importante, não é propriamente a questão da indisponibilidade do direito. Mesmo direitos indisponíveis aceitam, em alguma medida, pelo menos em alguns aspectos, autocomposição. Um exemplo clássico continua sendo o dos alimentos, né? Você não transige propriamente sobre os alimentos, mas você transige sobre valor, sobre pagamento, forma de pagamento, sobre eventualmente pagamentos de atrasados e assim por diante, tá? Então é apenas para a gente ter uma ideia. Então, desde que o direito não aceite a autocomposição, pelo menos em uma das suas facetas, o juiz, independentemente da vontade das partes, não designará a audiência de conciliação e mediação. Caso contrário, e aí é que vem as questões, aí é que começam a vir as questões, nós temos que observar, primeiro, a vontade do autor, de acordo com a vontade do autor constante da petição inicial. O artigo 319, inciso 7º do Código de 2015, vai dizer, entre outras coisas, que é requisito da petição inicial que o autor diga se pretende ou não a realização da audiência de conciliação e mediação. Então, primeiro ponto a ser observado, digamos, é correto que o juiz observe isso à luz do Código de 2015 para as novas petições iniciais, elaboradas a partir do dia 18 de março, quando o Código inequivocamente já estava em vigor, 18 de março de 2015, se o autor quer ou não quer, concorda ou não concorda, pretende ou não comparecer à audiência de conciliação e mediação. Bom, o réu, diante disso, ele verifica que o caso aceita a autocomposição, verifica que o autor, vamos dar o exemplo aqui, está de acordo com a audiência, então ele citará o réu para comparecimento à audiência de conciliação e mediação. Alguém vem perguntando, vamos ver depois as perguntas especificamente, mas como é que é isso? O réu é obrigado, não é obrigado, etc. Não, o réu ele será citado para a audiência desde que o direito aceite a autocomposição e o autor nada dispõe. Depois vou até falar uma outra questão em relação a isso. E o réu ele não é citado para contestar? Não tem prazo para contestar? Não tem prazo para contestar. O réu, nesta hipótese, ele será citado apenas, né, entre aspas, apenas, para comparecimento à audiência de conciliação e mediação. E ele irá à audiência de conciliação e mediação. Se não houver acordo, o réu, né, finda a audiência de conciliação e mediação, começa a correr o prazo da sua contestação, ou até mais amplamente das suas defesas, das suas manifestações defensivas. Então, é um sistema totalmente diferente daquilo que nós conhecíamos do procedimento comum ordinário, onde a citação era para o réu citar, para contestar, desculpem, onde no procedimento comum sumário a citação era para o comparecimento de uma audiência, mas na qual não existente um acordo, seria ofertada desde logo a contestação e o mesmo raciocínio é correto para o âmbito dos juizados especiais, onde em rigor, né, vamos também citar o réu para comparecer a uma audiência e se esta audiência não for realizada, é que, se a audiência não chegar a nenhum acordo, é que a contestação será desde logo apresentada. Então, a enorme diferença aqui é o seguinte, procedimento comum no Código de 2015 é citação
para comparecer à audiência sem prazo de contestação, fim da audiência sem possibilidade de chegar a algum consenso, algum acordo, seja mediante a conciliação, seja mediante a mediação, é que o prazo começa a correr para o réu. Bom, aí voltamos um pouquinho antes ainda de chegar nas perguntas propriamente ditas. A pergunta que eu faço é, mas o autor na petição inicial pode dizer que não pretende a audiência, não tem interesse na conciliação nem mediação. Pode dizer isso? Pode dizer isso, como eu já disse, e repito, é o que decorre do artigo 319, inciso 7º do Código de 2015. Bom, e nesse caso, o juiz marca ou não marca a audiência? Aí a doutrina, gente, permite-me dizer, senhoras advogadas, senhores advogados, já vem se dividindo. Né? Infelizmente ou felizmente, a doutrina já vem se dividindo. Então a doutrina vai dizer, uma parte da doutrina, e é a maioria, vai dizer que se o autor não quiser a audiência de conciliação e mediação, ele escreve isso na petição inicial, mas não é o suficiente, a vontade do autor isoladamente, não é o suficiente para que o juiz deixe de marcar a audiência de conciliação e mediação. Nota de rodapé, sempre pressupondo que o direito aceite a autocomposição, evidentemente, senão a gente nem estaria discutindo isso, né? Então, é isso. O autor, ele manifesta, mas não é suficiente. Aí vamos, na verdade, citar o réu para ele comparecer à audiência. E aí se espera do réu, o artigo 334 é muito claro em relação a isso, que o réu, caso também não queira comparecer à audiência de conciliação e mediação, ele se manifeste por uma petição 10 dias antes, até 10 dias antes da audiência de conciliação e mediação, dizendo, olha, eu também não pretendo comparecer, também não tenho interesse nessa conciliação e mediação. Então aí uniríamos a vontade do autor, manifestada na petição inicial, artigo 319, inciso 7º, aliada à manifestação do réu, manifestada nessa petição de até 10 dias antes da audiência, artigo 334, parágrafo 5º. A reunião dessas duas vontades tem o seguinte significado inequívoco no Código: cancela-se a audiência de conciliação e mediação. Isso é o que a maioria da doutrina vem dizendo. Eu, particularmente, nos meus trabalhos, nas minhas aulas, nas minhas reflexões, tomo a liberdade e com a devida vênia de dizer que discordo. A mim me parece, e aqui vamos então à segunda corrente, a segunda forma de pensar esse mesmo problema, que se o autor, sempre admitindo que o direito aceite por si só a autocomposição, senão não há por que falarmos disso, não há por que falarmos de audiência, mas sendo um direito que aceita a autocomposição, o autor vai se manifestar na sua petição inicial. Eu não quero, não tenho interesse, não tenho na audiência de conciliação e mediação. É o que basta. Não haverá audiência de conciliação e mediação. Para mim, com a devida vênia do entendimento lá da primeira corrente, os próprios princípios que regem a mediação e a conciliação, dentre eles e principalmente o princípio da autonomia das vontades, deve nos guiar a essa interpretação. É como se dissesse, se um não quer, dois não mediam, dois não conciliam, dois não transacionam. Alguém poderá me criticar e dizer, mas Cássio, isso é um absurdo, temos que criar a cultura da mediação, da transação, da conciliação, e você está dizendo um negócio desse, que basta um não querer para que dois não sentem lá com conciliador e mediador e, consequentemente, não cheguem a lugar nenhum. A cultura da mediação, na minha humilde opinião, não se faz de forma impositiva. Se faz nas escolas, inclusive da advocacia, nas faculdades, quando a gente é pequenininho, ainda no ensino infantil e assim por diante, né? Com calma. E, obviamente, que nós, advogados, nós, advogadas, vamos cada vez mais conversando com os nossos clientes e tentando convencê-los de que é uma boa iniciativa esta de sentarmos, né, não numa mesa de audiência de instrução e julgamento perante um juiz que vai julgar o caso, impondo uma solução, mas que é uma boa alternativa, é um bom caminho, né? Além daquele tradicional de solução imposta, essa solução negociada. Inclusive, se for o caso, porque não extrajudicial, venha no meu escritório, vou no escritório do colega, da colega, e vamos tentar chegar nós mesmos, né, com conciliador, com mediador, se o caso exigir, se os clientes quiserem, se os advogados acharem assim, chegar a uma audiência. Então, particularmente, parece-me que basta uma vontade. Tanto que, se o autor na sua petição inicial falar, estou de acordo com a audiência, e o réu, citado para a audiência, peticiona nos autos, naqueles termos do 334, parágrafo 5º,
dizendo, olha, eu, réu, não quero a audiência, é o que basta. O juiz, pelas mesmas razões, e data vênia, do entendimento oposto aqui já expressado, o juiz deverá cancelar, ou estará cancelada, aquela audiência de conciliação e mediação. Então é nessa dinâmica, né, que eu venho aqui então e trago algumas questões que nos foram formuladas em relação a isto. Então, uma primeira questão é a seguinte: gostaria que me esclarecessem, se possível, o seguinte. Parágrafo 2º do artigo 331 diz que, se indeferida a inicial e houver a apelação da parte, sendo a sentença reformada no tribunal, o prazo para contestar começa a fluir a partir da intimação do retorno dos autos, observado o 334. O 335 diz que, em regra, o prazo para contestação começa a fluir a partir da audiência de conciliação. E aí a pergunta é como conciliar o 334, o 335 e o parágrafo 2º do 331. Vejam, esse 331, ele vai cuidar da improcedência liminar do pedido, tá? É algo muito parecido com o nosso antigo 285A. Do Código de 73, agora está bem repaginado, retrabalhado, certamente aperfeiçoado no Código ao 331. Então o juiz ele recebe a petição inicial do autor e ele julga improcedente o pedido, ou seja, ele profere uma decisão de mérito desde logo. Para dar certo o exemplo aqui do nosso colega, da nossa colega, o autor vai apelar daquela sentença. E aqui, excepcionalmente, essa apelação aceita o chamado efeito regressivo, que é a possibilidade de juízo de retratação, isto é, de o juiz voltar atrás. Se o juiz voltar atrás, o processo continua e o réu, então, será citado como regra para comparecer à audiência de conciliação e mediação, o problema não se põe. O que o colega ou a colega quer saber é, e se o juiz mantiver a sentença, aí o réu é citado para apresentar resposta ao recurso, que é uma apelação, isso vai para o tribunal dá provimento à apelação, os autos voltam à primeira instância, o que acontece? O que acontece é a regra. O juiz, então, vai citar o réu, na verdade, citado ele já está, desculpa, ele vai intimar o réu para a comparecimento à audiência de conciliação e mediação. Aliás, ele vai intimar tanto o autor como o réu da designação dessa audiência de conciliação e mediação. Ah, mas aí o autor vai querer, não vai querer, o réu vai querer ou não vai querer. Aí, por analogia, nós vamos ter que usar essas manifestações até 10 dias antes da audiência, seja do autor ou seja também do réu, dizendo concordo ou não concordo. Nada impeça que em algum momento o autor já tenha falado naquela petição inicial que acabou sendo indeferida, mas que acabou sendo, né, acolhida pelo tribunal e, olha, eu não quero audiência e continuo não tendo interesse. Agora, o réu não teve oportunidade ainda de se manifestar. Então, ao meu ver, a gente aplica, sim, o 334, né, inclusive por analogia ao autor, para verificar se ele tem ou não interesse no comparecimento dessa audiência. Se houver audiência, o prazo para contestação corre do fim da audiência, né? Terminada a audiência, fim da tentativa de acordo, etc., malograda a tentativa, é que vai fluir o prazo nos termos do 335. Se não houver audiência, né, e como a gente usou por analogia o 334, vai ser da própria petição do réu dizendo que não tem interesse na conciliação e na mediação. Parece-me que este é o melhor encaminhamento da nossa pergunta, tá? A pergunta agora é a 47, uma pergunta que também bastante interessante, a colega advogada nos manda e pergunta o seguinte: estou com uma dúvida quanto ao prazo para a apresentação de contestação no caso de pluralidade de réus. O artigo 231, inciso 1 do novo Código, afirma que considera-se o dia do começo do prazo, ajuntado aos autos dos ARs, né, os avisos de recebimento, citação postal. Já o parágrafo 1º assegura que o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere o inciso 1. Todavia, o parágrafo 2º traz ainda que, havendo mais de um intimado, o prazo é contado individualmente. A dúvida é saber se, com pluralidade de réus, havendo citação para apresentar contestação, o prazo de cada um é contado individualmente ou então é contado a partir da data adjuntada do último AR. Vejam, imaginando citações para
contestar. Então aqui nós estamos, na verdade, dentro do Código de 2015, falando de uma exceção, né? Essa é a grande verdade. Estamos falando de uma exceção, porque a regra no procedimento comum é citar para comparecimento à audiência de conciliação e mediação. Mas imaginando então uma exceção, eu tenho várias citações com várias juntadas do AR ou mandado de citação, tal. O Código de 2015, ele preserva aquela regra, falando, né, dessas citações, não estou falando de embargos, não estou falando de impugnação ao cumprimento de sentença, estou falando de fase de conhecimento, que o prazo para contestação corre da última juntada, que é o prazo que a gente já conhecia. O que o 231 fala com relação à intimação é que corre individualmente. Então não é citação, é intimação. Exemplo, eu tenho uma petição inicial onde se formula um pedido de tutela provisória, né, contra 2 ou mais réus. Esse pedido de tutela provisória é concedido contra esses 2 ou mais réus, né? Então os réus serão citados e intimados da tutela provisória, da concessão da tutela provisória. O prazo para citação, vamos deixar a audiência de lado, vamos trabalhar na exceção, correrá da última juntada aos autos do AR, do mandado de citação e etc. Mas o prazo da intimação e, portanto, dos eventuais agravos de instrumento contra aquelas decisões concessivas da tutela provisória vão correr individualmente. Da juntada, mas individualmente. Mas por que a regra é diferente? Porque citar é uma coisa, intimar é outra, e o Código realmente faz esta discriminação entre um prazo e outro. Uma outra pergunta que eu separei nesse mesmo contexto é a número 75. Tem uma dúvida quanto ao prazo da petição de manifestação de vontade de audiência de conciliação e da contestação, né? Entendi que na peça inicial o autor deve manifestar sua vontade em audiência de conciliação. Assistindo à aula, entendi que o réu deve peticionar em peça única, dizendo sua vontade de participar dessa audiência e que a partir do protocolo dessa manifestação começa a contar o prazo para contestar. Entretanto, se o primeiro despacho do juiz já der o prazo para contestação, como faremos para apresentar a manifestação de vontade sobre a audiência, né? Tendo em vista que o despacho já manda contestar direto. E como eu conto o prazo nesse caso, né? E assim vai. A pergunta, ao meu ver, é pertinente porque ela está já atestando o que vem acontecendo na prática. Não são todos os magistrados que vêm marcando a audiência de conciliação e mediação, por várias razões. Aquelas que são previstas pelo Código, o direito não aceita a autocomposição, ou até mesmo a interpretação de que basta a vontade do autor para que não seja designada a audiência de conciliação e mediação, como eu disse, particularmente é o meu entendimento, basta a vontade do autor para que não haja audiência e, consequentemente, o réu será citado para contestar, cujo prazo vai correr da juntada lá, de acordo com o artigo 231, e se forem vários réus, da última juntada, também de acordo com os próprios parágrafos do artigo 231, mas, na verdade, boa parte dos juízes aqui de São Paulo, capital e interior de São Paulo, tem verificado isso, conversado com colegas, advogados, advogadas, enfim, redes sociais e tudo mais. Essa troca de informações tem mostrado que muitos magistrados não têm marcado audiência simplesmente pela falta de estrutura. Ou porque há uma estrutura que se mostra insuficiente para atender a demanda, né? Ou simplesmente porque ainda não há em comarcas menores, tal, ainda não há sequer o Sejus, que nunca houve, vai começar a funcionar oportunamente. E também, portanto, haver já essa audiência para ser feita nos centros de conciliação e não propriamente no gabinete do juiz, com o juiz presidindo a audiência. É isso que o Código quer, né? Então, nestes casos, o que é que eu faço? Ao meu ver, nada, a não ser acatar a decisão do juiz, né? A gente pode, lógico, conversar, a OAB talvez um dia venha falar com a presidência do tribunal, a presidente do tribunal chama a OAB, explique, para que nós possamos compreender uma necessidade de mudança estrutural, de aprimoramento estrutural, que é absolutamente louvável e necessário, mas temos que compreender, antes de tudo, que vivemos um momento de transição. O Código idealizou algo e que, por N razões, alheias ao Código, alheia ao processo, alheia à vontade do advogado, das partes, e não tenho dúvida também do próprio juiz, não é possível marcar essa audiência. Bom, nesse caso,
O que resta ao magistrado? O que resta ao magistrado? Mandar o réu citar o réu para oferecer sua contestação, já que é impossível, do ponto de vista estrutural, né, que seja realizada a audiência. Bom, aí a gente cai na regra geral. Né? Não cabe agravo de instrumento, não cabe mandado de segurança, não cabe nada. Cabe, assim, uma questão de que a OAB converse com a magistratura converse com a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, todos conversem para que nós possamos superar da melhor forma possível esse meio de tempo, né? Essa fase de transição, que não é fácil para ninguém, nenhuma transição, nenhuma mudança é fácil para ninguém. Então aqui eu acho que é importante que nós não tenhamos culpados nem inocentes, né? Temos que respeitar, compreender e trabalhar para criar uma estrutura que atenda essa perspectiva do Código. Mas, em termos práticos, Cássio, veio mandado para eu citar, contestar. O que eu faço? Contesta. Se não contestar, vai dar revelia, pode-se presumir verdadeiro o fato. Tá? Aí vem mais uma pergunta, 82. É sabido que a partir da vigência do novo Código, será obrigatória a realização da audiência conforme o 334. Porém, caso o cliente não queira ou não possa comparecer à audiência, pessoalmente na audiência, e ainda não constitui representante, pode o advogado comparecer sozinho à audiência, sem que seja considerado como ato atentatório à dignidade da justiça? Entendo que poderá. O próprio colega, a própria colega responde, na opinião dele, entende que poderá, o advogado pode comparecer sozinho, desde que tenha poderes para transigir, né? Enfim, o colega pergunta, é isso mesmo? Tal. Eu concordo, colega advogado ou colega advogado, me parece que a leitura aqui do artigo 334, parágrafo 9º, vai dizer: as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, ok? Que dá a entender que a parte está lá com seu advogado, mas o parágrafo 10 do artigo 334 vem lá e diz: a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. O colega advogado sabe, a colega advogada sabe, o poder para transigir tem que ser expresso, não está contido na cláusula adjudícia, nós temos que pedir do cliente isto expressamente. Então, desde que eu tenha estes poderes, eu posso atuar nessa audiência de conciliação e mediação em nome do meu cliente, responderei diretamente a ele e poderei, com isso, também fazer um bom acordo, um bom negócio e resolver o conflito para ele, em nome dele, poupando até, de qualquer forma, sem problema nenhum. E, às vezes, eu permito-me dizer, pode até ser uma boa estratégia processual de poupar o cliente de ir a essa audiência. Porque às vezes há realmente uma rusga com a parte contrária, uma questão pessoal, etc. E o advogado, na frente do outro advogado, né, técnico, né, frio no sentido correto do termo, né, científico, um profissional, etc., com base nas orientações, ele consegue tratar aquilo com tranquilidade, com neutralidade e chegar a um bom acordo. Veja, dentro de uma audiência de conciliação e mediação, eu tomo a liberdade de dizer, a coisa é um pouco mais informal. Então, algo do tipo, senhor conciliador, senhor mediador, espera, isso aqui eu não tinha aventado com o meu cliente, que não compareceu, mas eu estou aqui com poderes, por favor, me dê 2 minutinhos, eu vou ligar para ele aqui no meu celular, vou passar um zap, em 2 minutinhos que ele está lá me acompanhando, eu já venho com a resposta, de repente a gente já fecha o acordo. Sabe, é uma coisa feita para conversar. Se por qualquer razão o cliente não quer, não pode, não se sente agradável, eu acho que nem por isso a gente tem que perder a oportunidade do bom diálogo e, ao meu ver, esse parágrafo 10 do 334 claramente faculta, permite a atuação dos senhores advogados. Óbvio, não deu acordo, muito bem, que pena, vamos ao trabalho, o advogado do réu, a advogada do réu, né, no dia seguinte começa a ter o prazo para a contestação. Tá? E com isso, gente, eu acabo aqui as perguntas que eu tinha selecionado sobre essa temática, audiência de conciliação e mediação, prazo e algumas coisinhas mais. Espero que elas tenham sido úteis para vocês, tá? Agradeço aí a sua presença, a sua audiência, a sua participação e continue mandando suas dúvidas para o plantão aqui da ESA da OAB de São Paulo. Nós agradecemos e que possamos nos encontrar brevemente numa próxima oportunidade. Até lá.